O relator do projeto da regulamentação tributária no Senado, Eduardo Braga, divulgou o parecer do texto hoje cedo. Bruno Pinheiro acompanha e tem mais informações aqui para a gente. Bruno, seja muito bem-vindo aqui ao 3 em 1. Esse projeto é a prioridade da semana no Senado. Muito boa tarde para você. Estão de olho e a expectativa é que a votação seja na quarta-feira, dia 11. Ótima semana a você, sempre uma alegria, uma honra e uma satisfação a quem nos acompanha. Essa história que já foi discutida aqui no Salão Verde, na Câmara dos Deputados, agora está ali no Salão Azul, que é o Senado Federal. Agora mesmo, uma reunião com jornalistas e o relator, que é o senador Eduardo Braga, ele adiantou algumas informações do seu relatório, que será lido logo mais, ainda hoje, na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Logo após a leitura, será apresentado um pedido de vistas, que é justamente para ter mais alguns dias para analisar e aí na quarta-feira ser votado no Senado. Ao todo, foram várias reuniões com diversos representantes, audiências realizadas no Senado Federal, reuniões com o ministro Fernando Haddad e com outros senadores. E olha só esse número, 2.020 emendas foram apresentadas, 642 foram aceitas. E aí uma informação que é muito importante, que eu fiz um rascunho aqui. Em 2026, já ali no início do ano, haverá um formato de um teste, na verdade, para tentar ver como que esse sistema novo de arrecadação vai funcionar. Então haverá no imposto ali, numa nota fiscal, esse valor do imposto, mas não haverá essa cobrança. Será só justamente para ver como esse sistema vai funcionar. Em 2027 começa essa operação efetiva de 09 a 01. Isso que está nesse relatório que será lido hoje, logo mais na CCJ. Então haverá um tempo de adaptação, mas já em 2026 o imposto simplificado, como se fala, já estará numa nota só para ver como vai funcionar e não esta cobrança, já que logo após regulamentar essa reforma, haverá um espaço, alguns anos, para começar a se aplicar esse imposto simplificado. É um assunto muito complexo que acaba atingindo vários setores, uma ampla discussão sobre o setor de armas que vai entrar no imposto seletivo, como é chamado, sobre arma de fogo. Teve uma discussão muito grande, como outros setores, como aluguel e venda de imóveis também. A gente vai aguardar a leitura do relatório logo mais hoje na CCJ e na quarta-feira a votação no Senado Federal. Essa é a maior movimentação. De resto, só visita guiada aqui nos corredores do Congresso Nacional, como vocês estão ouvindo, talvez no fundo aqui do microfone, essa movimentação, viu, Soraya? Para quem nos acompanha por imagens, Bruno, estamos vendo a movimentação aí da criançada atrás de você e, claro, esse barulho também. Mas obrigada pelas informações, a gente vai falar sobre isso ao longo do nosso programa. Bruno trouxe ali a repercussão, os desdobramentos, porque certamente esse também será um dos assuntos importantes desta semana. O parecer, inclusive, foi protocolado na manhã de hoje, segunda-feira. Relator do primeiro projeto da reforma tributária, que é Eduardo Braga, incluiu algumas mudanças, armas e também munições no imposto seletivo, aquelas taxas, que são consideradas prejudiciais à saúde humana e também ao ambiente. Essa discussão da regulamentação da reforma é tão importante quanto a própria reforma, porque diz qual é o produto que vai ser mais tributado, menos tributado ou não tributado. Chama a atenção, entre esses que têm os maiores benefícios, as carnes. Há quem diga que isso é fruto do lobby de muitos frigoríficos que são próximos ao governo. Há quem diga que é porque a carne deve ser mais barateada no seu custo para chegar à mesa de todos os brasileiros. Isso é alimentação digna, enfim. Foi, inclusive, um objeto de uma polêmica lá atrás, porque o presidente Lula fez alguns discursos meio que separando o que é carne de rico e o que é carne de pobre. Havia até uma tendência, uma projeção de uma divisão só carne de menos qualidade ser isenta, enfim. E também, do outro lado, aqueles super tributados, os impostos do pecado, o imposto seletivo, também alcançando produtos que para muitos não deveria estar lá naquela lista. Vamos aqui com a turma de economia. Ô Alangani, como é que você está vendo essa regulamentação e o texto que tem vindo caminhando
rumo à aprovação agora, levando em consideração esses detalhes aí, aqueles menos não tributados e aqueles super tributados. Eu costumo dizer, Koba, que essa é a parte mais importante da reforma tributária. Agora sim, a gente está discutindo a reforma tributária para valer. Aquilo antes era um esboço de reforma tributária, um rascunho de reforma tributária. Vamos pegar os 5 impostos federais e transformar em 2 impostos, um no nível estadual, municipal e outro federal. Essa é a parte mais fácil. Agora é a alíquota quando começam as exceções. Eu não gosto deste regime de exceções. Por quê? Porque ao baratear determinado setor, como é o setor de alimentos, você vai onerar o outro setor. Não tem como, a conta não fecha. E isso gera toda uma ineficiência alocativa e o Piperno, com razão, bate muito nessa tecla. Depois é muito difícil você tirar este subsídio. Então o Estado ele está escolhendo quais serão os grupos privilegiados. E isso não está certo com os demais setores. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, sob a ótica individual e do consumidor, o Estado, de alguma maneira, está interferindo na nossa escolha individual. Porque ao baratear artificialmente determinados setores, ele está impulsionando o consumo para aqueles setores. Então, é o Estado que está interferindo na escolha individual e não está deixando a gente aqui num sistema de livre preços determinar o que é mais importante para a gente. Então, é uma reforma, sobretudo, antiliberal. O senhor Gustavo Segré, destas exceções todas, seja as exceções positivas, benefícios, incentivos, isenção, diminuição da tributação, ou aquelas exceções com muita tributação dos impostos do pecado, quais você destacaria e quais impactos que essas exceções podem gerar para o brasileiro? Para mim não teria que ter nenhuma exceção, e nenhuma exceção justificada. Nos países da região, todo mundo paga IVA. IVA que na Argentina é 21%, IVA que no Uruguai é 22%, IVA que no Chile é 19%, IVA que no Paraguai é 10%, e não tem exceção. Qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer segmento, em qualquer produto ou serviço, paga essas alíquotas. Quando você coloca benefícios, você tem uma alíquota estabelecida. Tem um que vai pagar menos. Automaticamente, nessa linha que era para todo mundo igual, sobe outro que vai pagar por aquele que não está pagando. E o que me dá medo, e confesso, me dá muito medo, é que até agora, não definindo a alíquota definitiva, podemos entrar numa situação em que digam os que comandam essa legislação, dizendo quanto que precisamos arrecadar para pagar toda a gastança que o governo tem? 100. Então vamos colocar uma alíquota que justifique 100. E aí poderíamos estar numa alíquota terrível. Hoje estamos falando de 28%, é a maior do mundo. Mas se tivermos mais benefícios, essa média que nós estamos vendo vai ter que subir também. E quando a gente vai comparar com os outros países da região, nós vamos ter uma competitividade terrivelmente ruim. Isso não é bom para a economia do país. Então, eu estabeleceria diferente, claro, eu não apito nada disso, mas deveria colocar uma média que dê 20%, quer 22% como o Uruguai, e depois você vai ajustando se precisar ter algum benefício justificado. Se não é justificado para uma melhora da população, é lobby. E se é lobby, é alguém que está fazendo alguma coisa para não pagar um imposto que deveria pagar. Vamos para Brasília então, já que o Gustavo Segré falou de lobby, como é que está aí os corredores do Congresso Nacional nessa discussão toda, José Maria? Vários setores da economia estão muito interessados no texto final que será aprovado, né? Kobayashi, aqui tem uma frase, a política sempre tem frase, né? O que eu ouvi lá, assim, é o momento de vaca não conhecer bezerro no meio do pasto, ou seja, todo mundo brigando, né? Setores que sempre trabalharam juntos aqui no lobby, no Congresso Nacional, no governo, estão dizendo, olha, o meu produto é melhor do que o dele, é mais social, e não é possível você me taxar e não taxar aquele setor. Então, os próprios empresários fazendo essa troca de farpas aqui nas conversas. E isso é prejudicial a todos. Deveria ser igual, disse o Segré.
tem que ser tudo igual, mas isso é impossível. Haverá a abertura de exceções para a cesta básica, aí proteína, não proteína, né? Ele decidiu incluir proteína, armas e tal nesse imposto do pecado. A conclusão geral que eu ouvi lá é o seguinte, que desnecessário e o que deve ser taxado é o emprego do outro, para se ter uma ideia. Então, para acabar com essa briga, deveria ser mesmo essa taxa. Não seria, Segré, 20%, mas o cálculo seria de 26%, né? Se houver uma equalização maior. Mas pode chegar a 30%, segundo eu tenho ouvido aqui. Ô Fábio Piperno, eu estou vendo aqui que os 3 colegas, eles estão mais na linha liberal, que é uma corrente, me corrijam se eu estiver errado, meus especialistas da corrente liberal na economia, de que o ideal é não ter exceção nenhuma, porque assim a média, o imposto, ele fica o mais baixo possível para todo mundo, e aí você, de alguma maneira, até beneficia o mais pobre, porque o rico e o pobre vão comprar carne pagando exatamente o mesmo preço, sem nenhum tipo de incentivo, nem para o pobre e nem para o rico pagar sem imposto. E aí, com essa arrecadação, você distribui por meio de benefícios sociais, Bolsa Família, por exemplo, dá o dinheiro na mão do mais pobre, e aí ele vai lá e compra. Seria um jeito de beneficiar o mais pobre. E você, como é que você entende esta crítica contra esses benefícios fiscais a alguns setores, principalmente da alimentação? Mas vai contar essa história toda que você, com muita razão, aí acabou destrinchando para o liberalismo brasileiro. Porque os liberais brasileiros são bons discursos, mas na prática, na verdade, eles protegem, eles estão a serviço, estão a soldo do pessoal do Bolsa Elite. Porque, vejam só, existe um botânico aqui no Brasil, um botânico francês que passou pelo Brasil há uns 200 anos e que cunhou a famosa reflexão de ou o Brasil acaba com a saúva ou a saúva acaba com o Brasil, que depois foi apropriada aí por escritores e políticos, mas isso nasceu lá atrás, um botânico chamado Auguste Saint-Hilaire. Muito bem, ou o Brasil acaba com o Bolsa Elite ou o Bolsa Elite acaba com o Brasil, porque vejam, o problema não é, por exemplo, o consumidor mais pobre ter digamos, isenção para comprar carne. Eu também defendo isso, que seja feito com cashback. Agora, imagina você, eu, Segré, o Alan, todo mundo indo lá para uma churrascaria bacana e nós vamos usufruir também dessa isenção. Olha que bonito isso, olha que mundo é esse? E o pior não é isso, o pior é que aí o cara de pau do produtor fala, nós somos um setor mais eficiente da economia, portanto, nós merecemos muito mais subsídios do que o outro. E aí gera um efeito em cascata, e aí o Segré sempre chama atenção para o fato de que nós vamos ter o IVA mais caro do mundo. É óbvio que nós vamos ter. E quando o Alan fala do Estado, como ele disse agora, provavelmente ele não esteja se referindo ao governo. O Estado, a gente está falando sobre, inclui todos os entes reunidos, como, por exemplo, o Parlamento. Porque quem está fazendo essa beleza, essa dadivosa distribuição de subsídios e vantagens, é o nosso lindo Parlamento. Está na hora de cobrar dessa gente. Então, ou acabamos com o Bolsa Elite, ou o Bolsa Elite acaba com o país. Pediu o Alan Gani. Não, e correto, Piperno, cuidadosamente eu falei Estado exatamente por isso, porque a gente sabe que tem esses grupos de pressão que atuam no Congresso Nacional. A reforma tributária não é uma reforma apenas do governo, mas é uma reforma também do Congresso Nacional. Agora, por exemplo, se a gente pegar o modelo norte-americano, tudo bem que eles são lá no sales tax, mas tem bem menos exceções e subsídios do que no Brasil. A gente vai a um supermercado, lembrando que o americano ganha em dólar, e aí o mais pobre acaba tendo acesso a queijo suíço, a vinho francês por $8, mas por quê? Porque os Estados Unidos acaba tendo um modelo que é de baixo imposto que acaba beneficiando toda a sociedade.